eu quero compartilhar um texto, olha só. Nós começamos a semana passada, na sexta-feira, e por isso eu faço questão da gente ter esse tempo aqui. Semana passada nós iniciamos a nossa campanha da vitória. Eu acredito que todo mundo quer vencer na vida. Todo mundo quer vencer os seus obstáculos, as suas dificuldades. Todo mundo quer experimentar, quer viver a vitória na sua vida. E nós sabemos que isso tudo é um processo. Nós sabemos que nós não vencemos. Não existe um vencedor, um vitorioso, sem um esforço, né? sem um empenho, uma dedicação. Isso, naturalmente falando, humanamente falando, é assim. Mas o que diz respeito a nós como cristãos, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós olhamos para a Palavra de Deus, porque diferentemente da forma como as pessoas buscam o sucesso e a vitória, nós partimos do princípio bíblico. Nós olhamos para a Palavra de Deus, nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Porque na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nós encontramos esse suporte, nós encontramos não esse suporte, mas esse princípio para a vitória. Princípio para a vitória. Se nós olharmos para os atletas, qual é o princípio deles para viverem uma experiência de vitória na sua vida? É o treinamento. Eles treinam. Eles se preparam para aquela atividade, eles treinam, eles se preparam para eles se preparam para o momento em que eles vão entrar naquela disputa. Nós entendemos isso muito bem. Então o princípio para os atletas, para os desportistas, é o treinamento, é a dedicação, é a entrega. Nós precisamos olhar para a Palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, então nós encontramos esses princípios para podermos, a partir da Palavra de Deus, então, experimentarmos e vivermos uma vida de vitória. E hoje eu quero usar um texto da Palavra de Deus, livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas. A Gabi vai colocar aqui, na medida que nós formos usando o versículo, tá bom? Só para você entender um pouco o que está acontecendo aqui. Esse livro, esse é um período em que o rei Josafá sai para uma batalha. E aí eu volto exatamente ao contexto do que nós estamos falando. Ninguém sai para uma batalha, ninguém sai para uma disputa com um espírito de derrota. Ninguém vai para uma disputa ou para uma batalha desejando, sonhando em ser derrotado. As pessoas vão para uma disputa, para uma batalha, para um desafio, exatamente carregando consigo o desejo pela vitória, o desejo pela conquista. Então o rei Josafá sai para uma guerra, sai para uma batalha, e obviamente o sentimento, obviamente o desejo, obviamente o que ele quer é experimentar, ter essa experiência de sair vencedor daquela situação. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos sentimos enfrentando desafios, já tivemos que enfrentar desafios, e eu acredito que muitos de nós, em muitos momentos da nossa vida, já nos sentimos até mesmo encurralados. É aquele momento que nós olhamos à nossa volta e nós pensamos, como que eu vou conseguir vencer essa situação? Se parece que o cerco se fechou, parece que não há uma resposta, parece que não há uma saída, e é exatamente isso que Josafá está enfrentando. O capítulo 20 do 2º livro das Crônicas narra então a história desse rei de Judá, e ele enfrenta, junto com o seu exército, ele enfrenta um inimigo, um exército maior do que o exército dele. Mas é interessante, eu já quero dar o spoiler aqui. É interessante porque nós chegamos ao final dessa leitura e nós entendemos e lemos que Deus operou
de forma milagrosa a vitória para Josafá e para o seu exército, embora sendo eles um exército bem menor do que aqueles que estavam vindo contra eles. E eu quero compartilhar com vocês rapidinho então 3 princípios que nós precisamos para ter uma vida de vitória. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e versículo 4. Olha o que diz, versículo 3 e versículo 4. Então Josafá teve medo. O que Josafá teve? Medo. Interessante que esse é um sentimento que não tem muitas vezes como nós fugirmos. Nós vamos enfrentar um desafio, nós estamos diante de uma, às vezes até de uma impossibilidade, nós estamos diante de uma situação e por vezes o sentimento que toma o coração das pessoas é o sentimento de medo. E o texto vai dizer que Josafá teve medo, mas o texto não acaba aí. Essa é a grande questão. Muitas pessoas param no medo. Muitas pessoas, quando são envolvidas por esse sentimento, diante de um desafio, diante de uma dificuldade das suas vidas, elas ficam paralisadas. Elas não conseguem dar o próximo passo, porque o medo é um sentimento paralisante. O medo é um sentimento paralisante quando nós o deixamos nos dominar, quando nós permitimos que esse sentimento de medo nos domine. Então o texto vai dizer que a primeira coisa, e é interessante que a palavra de Deus ela não omite os sentimentos, as emoções, as reações, ela não transforma heróis simplesmente por serem heróis, ela não oculta muitas das vezes as fraquezas destes homens que nós olhamos para a Bíblia e dizemos, uau, que experiência extraordinária ele teve, uau, que vitória extraordinária ele teve. Nós olhamos para a palavra de Deus e a Bíblia não permite que muitas das vezes a fraqueza desses homens sejam ocultadas. E o texto vai dizer então que Josafá teve medo. Olha só, o exército dele é menor do que o exército inimigo. Então Josafá teve medo. O texto continua no próprio versículo que nós estamos lendo. Então Josafá teve medo e decidiu fazer o quê? Decidiu fazer o quê, irmãos? Vamos lá, todo mundo junto? Decidiu fazer o quê? Buscar o Senhor. Olha só, embora Josafá tenha sentido esse medo, por olhar e ver uma situação talvez até impossível aos seus olhos, o texto vai dizer que Josafá decidiu buscar o Senhor. E o texto vai dizer que ele então proclamou um jejum em todo o Judá. Preste atenção, se você quer vencer as dificuldades, os problemas, as lutas que você enfrenta, sejam elas na vida emocional, espiritual, financeira, material, seja ela em quais áreas forem, seja ela em qual área for, a primeira coisa, se você quer vencer, se você quer ter vitória, faça como Josafá, reconheça a sua incapacidade e busque a Deus. Sabe qual é o grande problema muitas das vezes do ser humano? É porque nós achamos que temos a capacidade para lidar com todos os sentimentos, com todas as emoções, com todas as dificuldades. O problema é que muitas das vezes nós olhamos e dizemos, não, eu preciso ser forte. Não, você precisa ser dependente de Deus. Você não precisa ser forte. Você não precisa ser forte. Não, você tem que ser forte. Não, você precisa ser dependente de Deus. Sabe por quê? Preste atenção, a palavra de Deus diz que é na fraqueza do homem que o poder de Deus se aperfeiçoa. Olha só que interessante esse texto, é na fraqueza do homem. E o que isso quer dizer? É quando o homem reconhece a sua incapacidade, é quando o homem reconhece a sua limitação, é quando o homem reconhece que a sua vida, a sua força, até mesmo a sua determinação pela vitória e pela conquista, ela tem um limite. Preste atenção, quantos de nós já não dissemos, cheguei no meu limite? Cheguei no meu limite emocional, cheguei no meu limite espiritual, cheguei no meu limite físico. Quantas das vezes nós já dissemos isso? Cheguei no meu limite, sabe por quê? Porque todo ser humano tem limite. Nós não somos seres ilimitados, não tem como.
Vai chegar um momento da nossa vida que nós nos cansamos por tanta opressão, tanta angústia, tanta notícia ruim. Quantas vezes nós já não acordamos, talvez você já tenha tido essa experiência, acordou feliz da vida e disse, vai ser um dia maravilhoso, mas resolveu ligar a televisão e a notícia na televisão é terrível, é péssima. As notícias não são boas, aí o teu coração já se abate. Aí você já fica pensando, será que isso vai acontecer aqui? Será que vai atingir minha casa? Será que vai atingir minha vida? Será que vai atingir minha família? Olha só, Josafá teve medo, mas ele não ficou parado no medo. Ele sabia que tinha algo que era capaz de vencer aquele sentimento antes que aquele sentimento o tomasse, antes que aquele sentimento o colocasse por terra, antes que aquela sensação o consumisse, antes que aquele sentimento o consumisse. Então, o texto vai dizer que embora Josafá tivesse tido medo, ele decidiu, é uma decisão, ele decidiu buscar o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente sempre tem o costume de dizer, olha, eu tenho um pedido de oração, olha, você pode orar por mim, isso é válido, irmãos. Eu quero dizer que isso é válido, nós gostamos de orar pelas pessoas, nós queremos orar pelas pessoas, mas entenda uma coisa, buscar ao Senhor é uma decisão individual. Nós precisamos entender que precisa ser uma decisão. Sabe, não nasce do nada, não é um pozinho mágico que a gente recebe na cabeça, alguém vem e joga um negócio em nós e a gente, pronto, do nada virou a chave, do nada começou. Não, isso é uma decisão. Todos os dias nós acordamos e decidimos buscar a Deus. Todos os dias nós acordamos e tomamos a decisão de nos aproximar de Deus. Eu sempre digo aqui na igreja, sempre falo para vocês, vai dizer que é fácil ler a Bíblia? Não. Vai dizer que é fácil orar? Não. Vai dizer que é fácil ter uma vida devocional, uma vida dedicada a Deus? Vai dizer que é fácil fazer algo, dar passos em direção ao caminho de obediência a Deus? Não, não é fácil. Nós sabemos que não é. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer que há uma luta da carne contra o espírito, nós estamos em guerra. Então precisa ser uma decisão, eu decido sair da situação que eu estou. Eu decido não ficar do jeito que eu estou. E qual é essa decisão? Como que eu posso vencer essa inércia? Como que eu posso vencer essa apatia? Como que eu posso vencer esse desânimo? Como que eu posso vencer esses sentimentos que muitas vezes tentam me destruir? Decidindo buscar ao Senhor. Josafá, o texto diz que Josafá decidiu buscar ao Senhor. E sabe quando você decide buscar ajuda? Quando você reconhece que você não tem tudo que você precisa para enfrentar aquela situação. Veja só, pessoas que estão desempregadas, elas reconhecem a sua incapacidade de sustentar a sua casa, a sua família. Então o que elas fazem? Elas reconhecem a sua incapacidade e elas vão em busca de uma porta de emprego. Veja, ela reconheceu a sua incapacidade de sustentar a sua casa, sustentar a sua família, então ela busca uma porta de emprego para que o seu sustento possa ser trazido para dentro da sua casa. Então nós buscamos ao Senhor, nós decidimos buscar a Deus quando nós reconhecemos a nossa incapacidade. Eu não consigo lidar com isso sozinho. E aí, esse é um passo para uma vida de vitória. Quem quer vencer, ter uma vida de vitória, enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, passar por elas e do outro lado dizer, venci, diga amém. Ok, reconheça a sua incapacidade de lidar com as situações, reconheça a sua incapacidade e busque a Deus. Busque a Deus. Deixa eu te dizer, não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma buscar a Deus, reconhecer que Ele tem a saída que eu não tenho, a resposta que eu não conheço. Essa é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Porque Deus gosta, Ele gosta de ser reconhecido como o supridor da nossa vida. Então, o primeiro passo, se você quer experimentar ou viver uma vida de vitória, reconheça a sua incapacidade, se humilhe na presença de Deus, diga para o Senhor, Senhor, não sei lidar com isso, não consigo lidar com isso, preciso que o Senhor me ajude. Não sei como lidar com esse relacionamento, essa relação, não sei como lidar com esse problema que se apresentou a mim, não sei como lidar, não sei como, então me ajude.
Segunda coisa, olha o que diz o versículo 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Diz assim: Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que coisa extraordinária. Olha só. Olha a palavra que Deus mandou dizer para o rei. Não precisa ficar preocupado não, precisa ficar com medo não. Não temam essa multidão que está aí. O inimigo de vocês é maior. Talvez você olhe, qual é o teu maior inimigo? Qual é a situação que você olha e diz: acho que eu não vou conseguir vencer? É exatamente. Josafá está olhando e uma multidão, um exército muito maior. E Deus manda dizer para ele, que coisa extraordinária. Olha o que Deus manda dizer para ele: amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. É extraordinário. Deus disse: pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Não, olha, mas é interessante, Alessandro. Deus não disse: fica em casa de boa e deixa que eu luto. Ele disse: vão, mas fiquem tranquilos, eu vou lutar por vocês. Está entendendo a diferença? Porque tem muita gente dizendo: não, Deus está lutando por mim, Deus vai fazer alguma coisa por mim. Só que ele não faz nada, ele não se posiciona, ele não se coloca de pé, ele não se movimenta. E o texto não diz isso. O texto diz que a ordem foi: amanhã vocês irão ao encontro deles. Eu me lembro de Davi, o gigante Golias está lá pronto para enfrentar Davi. E o que Davi faz? O texto diz que Davi corre ao encontro daquele gigante, do seu inimigo. Ele não corre do inimigo, ele corre para o inimigo. Deixa eu te falar, se você tem Deus, você não corre da luta, você corre para a luta. Você corre para a luta. Você diz: eu vou enfrentar essa dificuldade, esse problema, porque Deus está comigo. Cadê o amém dessa igreja? Todo mundo pensando na janta? Segundo passo para quem quer ter uma vida de vitória: confie na promessa e na direção de Deus. Confie na promessa e na direção de Deus. Imagina só, ele está dizendo: amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão contra vocês. É isso que Deus está dizendo. Eles virão contra vocês. Pelo deserto. Aí Deus vai dizer: neste encontro, vocês vão se encontrar. Olha o que Deus está dizendo. Vocês ficarão cara a cara. Você ficará cara a cara com o seu inimigo. Mas não precisa lutar. Vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Se posicionem, fiquem prontos para essa batalha, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Quem quer ter vitória diz amém? Confie na promessa. Mas pastor, é o seguinte, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que encarar o problema, eu não tenho força. Dependa de Deus e vai ao encontro dessa dificuldade. Não fuja desse problema, não fuja do desafio, vá ao encontro dele. Vá ao encontro, confie na promessa de Deus e confie na direção de Deus. Olha, Deus estava dizendo para o povo: não tenham medo, não tenham medo. Lembra o que diz no texto, o primeiro versículo que nós lemos? Josué sentiu medo. Quando ele sente medo, Deus chega para ele e fala: não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não tenham medo. A batalha não é de vocês, mas é de Deus. Antes de vocês verem o livramento, eu já estou dizendo que eu estou lutando por vocês. Depois nós vamos cantar aqui: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Diga para quem está do seu lado: Deus nunca perdeu uma batalha. Terceiro passo e último. Olha o que diz o versículo 21 e 22. Já vou encerrar, pode subir já o pessoal do louvor. 21 e 22. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Olha que coisa louca.
O povo está numa guerra, numa batalha. O povo está numa batalha. O que a gente faz em batalha, gente? Luta. Olha o que Deus mandou eles fazerem. Olha aí. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento, diga no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Você já viu algum exército ganhar uma guerra cantando? Você já viu? Só o nosso Deus, só Deus mesmo. Só o exército de Deus. Nós temos armas poderosas, nós temos a oração, nós temos a fé, nós temos o louvor. Sabe, não é um salmo, mas deveria ser: quem canta, seus males espanta. Não é um salmo, mas deveria ser, porque essa é a expressão da verdade. Olha o que diz o texto: não tenha medo, Josafá. Não tenha medo, o Senhor vai lutar por você. Primeira coisa, reconheça a sua incapacidade. Quer vencer? Quer ter uma vida de vitória? Quer experimentar a vitória em Deus e de Deus para a tua vida? Reconheça a sua incapacidade e busque a Deus. Não tenha vergonha de dizer: Deus, eu não sei como resolver esse problema. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Segundo, confie na promessa de Deus e confie na direção de Deus. Deus está dizendo: não tenha medo. Para que temer? Não tenha medo. Se Ele está dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Ai, pastor, tenho medo do meu futuro. Não tenha medo, sabe por quê? Deus já está lá, Ele já conhece o teu amanhã. Não se preocupa, descansa nele. Terceiro passo para quem quer ter uma vitória: adore a Deus em todo tempo, que a vitória virá. Antes de vencer, adore a Deus. Fique de pé no seu lugar.